Amados irmãos e irmãs em Cristo, essa é uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia. De um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, descrito como um rei, poeta e profeta. Ele foi escolhido por Deus para liderar o seu povo e fazer grandes coisas em seu nome. Hoje, vamos nos aprofundar em um trecho da Bíblia que destaca essa grandeza, chamado Rei Davi. Então, Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu o Davi no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Este trecho nos mostra que Davi foi ungido por Samuel, um dos maiores profetas de Deus, para se tornar rei de Israel. Mas você sabe o porquê Davi se tornou um homem tão especial e abençoado por Deus? Foi a sua fé, coragem e humildade. Ele sabia que sua força estava em Deus, e não em si mesmo, e que o Senhor o havia escolhido para uma missão importante. Davi foi um homem que enfrentou grandes desafios em sua vida. No começo da história, ele era apenas um jovem pastor, que cuidava das ovelhas de sua família. Um dia, ele teve a coragem de enfrentar um gigante chamado Golias, que estava desafiando o exército de Israel. A história de Davi enfrentando e derrotando Golias é um dos episódios mais conhecidos de sua vida e um testemunho de sua coragem e fé em Deus. Na época, o exército de Israel estava lutando contra os filisteus e Golias. Golias, um guerreiro gigante, desafiava os israelitas a lutar contra ele em um combate particular. Nenhum dos soldados de Israel se considerava capaz de enfrentar Golias, que era um homem de grande estatura e imenso poder. Davi, um jovem pastor que foi enviado pelo seu pai para levar suprimentos para seus irmãos que estavam no exército, ouviu o desafio de Golias e se ofereceu para lutar contra ele. Usando apenas uma funda e uma pedra, Davi enfrentou Golias e o derrubou, com uma única pedrada. Sua vitória foi inspiradora para o exército de Israel, que foi motivado a lutar contra os filisteus e eventualmente vencer a guerra. A coragem de enfrentar Golias demonstrou sua fé em Deus e sua confiança em suas habilidades. Ele confiou que Deus o ajudaria a derrotar o gigante, e sua vitória mostrou que sua força vinha de Deus. A história é um exemplo de como, com fé e coragem, podemos superar nossos medos e desafios e cumprir o plano de Deus. Davi chegou a se tornar rei de Israel, após uma série de eventos que levaram à sua ascensão ao trono. De acordo com a Bíblia, quando o primeiro rei de Israel, Saul, desobedeceu às ordens de Deus, ele escolheu Davi, então um jovem pastor, para ser o novo rei. Entrou na vida pública, após tocar harpa para Saul, e ser reconhecido como um grande guerreiro, ao derrotar o gigante Golias. Isso chamou a atenção do povo de Israel, e Davi se tornou cada vez mais popular, após liderar exércitos em batalhas bem-sucedidas. Saul começou a observar que sua posição de rei estava se tornando ameaçada, e tentou livrar-se dele, várias vezes. Davi, no entanto, continuou a respeitar Saul como rei e nunca retaliou contra ele. Eventualmente, Saul morreu numa batalha contra os filisteus, e Davi se tornou rei de Judá, uma região de Israel. Foi só após anos de guerras e conflitos que Davi se tornou rei de todo Israel. Derrotou os inimigos e unificou as tribos do norte e do sul durante seu reinado.
Davi também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, tornando-a a capital do reino de Israel. Ele sempre foi lembrado como um dos maiores reis de Israel por sua liderança justa e por estabelecer a dinastia que continuou no poder por séculos. Sua história é um exemplo de coragem, humildade e fé, e se tornou uma das mais famosas da Bíblia. A história do rei Davi é uma fonte rica de ensinamentos valiosos que podem nos inspirar e motivar em nossa jornada. Ele enfrentou muitos desafios e superou grandes obstáculos ao longo de sua vida, mas sua coragem e perseverança, juntamente com sua fé, o ajudaram a se tornar um dos maiores reis de Israel. Isso nos faz refletir que sempre haverá desafios e obstáculos em nossas vidas, mas é a nossa atitude perante eles que faz a diferença. Podemos escolher nos sentir derrotados, ou podemos escolher lutar com coragem e determinação, assim como Davi fez. Mesmo em meio a situações difíceis e dolorosas, sempre há esperança. Assim como Davi enfrentou seus desafios e alcançou o sucesso, podemos também encontrar coragem e perseverança para superar nossos próprios obstáculos e realizar nossos sonhos. Essa história é a prova de que devemos confiar em Deus e reconhecer que Ele é a nossa maior fonte de força e sabedoria. Quando enfrentamos os desafios da vida, podemos encontrar conforto e esperança em nossa fé. Com uma atitude positiva, humilde e com fé em Deus, podemos nos tornar líderes de nossas próprias jornadas e inspirar outros a seguir nossos passos.